do livro Pão Nosso, capítulo 13, Estações Necessárias, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendestes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo. Mais um capítulo deste livro Pão Nosso, que, como já dizemos em outras passagens, é de um conteúdo maravilhoso, que não basta somente uma vez, é necessário que estudemos várias vezes este livro. Estações necessárias. Nós veremos que ele vai nos dizendo
o porquê do título que ele escolheu, Estações Necessárias, fazendo assim uma alusão ao trem de ferro, ou seja, a máquina. Vejamos então. Então ele escolheu aqui esse título, Estações Necessárias. E a passagem que ele escolhe é esta de Pedro, que diz para que nós possamos apagar os nossos pecados. E após isso, vir o refrigério pela presença do Senhor. Olha que interessante. E veremos então como é apagar esses pecados. Primeiro nós convertemos e depois nós vamos apagando os nossos pecados para que nós possamos ter o refrigério pela presença do Senhor. E Emmanuel inicia dizendo que alguns crentes acham que algumas providências convencionais já lhe dá condição de estar de posses de títulos junto a Deus, aos mensageiros. E ele diz que não é bem assim. Nesta parte, ele se refere a todos aqueles que acreditam em Cristo, ou seja, a todas as religiões que professam o cristianismo. E ele inicia dizendo que a maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades. Olha, pretende a isenção das dificuldades. Isto é, pretende não ter dificuldade nenhuma mais aqui na Terra. Nenhuma. Nenhum problema para ser alcançado, nenhuma dificuldade, enfim. E é isso mesmo que está incrustado na maioria de nós. Nós pretendemos que os céus nos liberte dessas dificuldades. E ele fala em todas as doutrinas, vejam bem. Então ele fala dos católicos que pretendem, com as cerimônias exteriores, ficar isento dessas dificuldades. Seria indo à igreja, cantando, ouvindo o que o padre está falando, dando ali um donativo, enfim, fazendo ali aquele ritual. E como o livro foi escrito numa data bem distante, ele fala também dos protestantes. E dos protestantes nós podemos colocar não só os protestantes, os primeiros, como também todas as igrejas evangélicas que hoje são em maior número, que naquela época que ele escreveu, ou melhor, que ele ditou, né, para Chico Xavier, não existiam. Mas os evangélicos também advêm dos protestantes. Então, muitos protestantes acreditam na plena edificação com o céu pela enunciação de alguns hinos. Tão só pela enunciação de alguns hinos. Então, cantar hinos em louvor a Deus, etc., tal, já seria o suficiente. E se refere também aos espiritistas, no qual nós estamos inseridos. Então, enquanto enorme percentagem, olha, ele disse enorme percentagem, ele não aliviou aqui a questão nossa, de cada um de nós, enquanto somos espíritas. Se crê na intimidade de supremas revelações, apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. E aqui ele vai me permitir fazer até um adendo, porque alguns
talvez acreditem, né, que por haver frequentado algumas sessões, ele pode estar achando que já tem uma intimidade com as supremas revelações, então está ali bem pertinho de Deus e dos bons espíritas. Mas alguns outros, até mais frequentadores, com mais tempo, como nós, também temos essa questão, por haver estudado muito a doutrina espírita e sabermos de muitas coisas que já nos foram reveladas. Então, passamos a acreditar que, pelo fato de nós termos todos esses conhecimentos, então essas revelações vai nos dar uma condição melhor no plano espiritual. Ou aqui mesmo na Terra. O fato de nós acreditarmos e professarmos de uma forma exterior, não é? Esta questão, acreditamos que somos pessoas melhores. E ele coloca a frase que bate o martelo. Tudo isto constitui preparação valiosa. Mas não é tudo. Veja bem, não é tudo. Este é o princípio. Então, analisando assim, se ele diz que a maioria dos cristãos estão nessa grande percentagem, principalmente quando se refere a nós espíritas, podemos concluir que somos crianças espirituais ainda, porque estamos ainda muito longe de alcançar alguma coisa nesse sentido. Então ele diz: há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Então, esse esforço iluminativo para o interior é um esforço que cada um há de fazer. E não será com práticas exteriores, que é, vamos dizer assim, o início do processo. E muitas vezes achamos que, por estarmos neste início, já temos condições de nos colocar, não é, dentro desse santuário da verdade divina. E Emmanuel continua dizendo que a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa, grande, programa de transformação essencial a que toda criatura vai se submeter para a felicidade da união com Cristo. Então, o programa é uma síntese de um grande programa. Ele colocou em poucas palavras, mas o programa é imenso. E Emmanuel diz: há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. E aqui também Emmanuel faz uma síntese exatamente desse programa. Há estações indispensáveis. Daí eu terei colocado no início o que nós podemos aqui dizer que esta nossa iluminação interior, esta nossa evolução moral e espiritual, é tal qual uma linha de uma locomotiva que para em diversas estações. E nós estamos nas primeiras estações. Cada estação que nós atingirmos, nós estamos nos colocando de uma forma melhor, por termos aqui conseguido alguma coisa dentro da nossa iluminação. Iniciamos talvez lá na primeira estação aquelas práticas exteriores e talvez até já ainda estejamos nessa primeira estação, quem sabe, não é? Achando que somos bons e que ruins são os outros ainda. Mas o que importa é que nós tenhamos em mente essas diversas estações para serem alcançadas, assim como a locomotiva.
que vai para frente e que um dia nós também chegaremos lá. E na última parte, Emmanuel conclui que, antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta. Então, converter para Emmanuel, aqui está muito claro. Está muito claro. O que é converter? Converter não é dizer que aceita Jesus, que acredita em Deus, que tem fé e etc. Que isso tudo faz parte de conteúdos importantes. Mas, antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa. Então, o que é se arrepender? Ao você tomar consciência de que errou em algum ponto, suponhamos, principalmente com o seu próximo, que é a relação mais íntima que nós temos no dia a dia, lembrando aí que Jesus nos disse amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas ele estava querendo nos dizer o quê? Que é imprescindível que amemos ao próximo para que possamos amar a Deus. Então, para que nós amemos ao próximo, nós temos que primeiro amar a nós, porque nós não sabemos o que é amor. Então, fazemos o processo inverso. Nós temos que nos amar, entender o que é o amor, para que possamos dar amor ao nosso próximo, em forma de compreensão, em forma de paciência, em forma de tolerância, em forma de perdão, que tudo isto é caridade, tudo isto é amor. E aí você ama o seu próximo. Amando o seu próximo, você já está amando a Deus, automaticamente. Porque se você fizer isto, é porque você já acreditou em Deus. Então, o arrepender é reconhecer então isso. A extensão e o volume das próprias faltas. E que se converta. Então, provocando um determinado erro, vai e peça desculpas. Converse com o seu próximo. E assim ele coloca, a fim de alcançar a época de refrigério. O que é a época de refrigério? A época de paz, uma paz interior, que você então alcança aquele sentimento de felicidade que é possível ter na Terra. Então, quando você faz aquilo que deve ser feito, você se coloca numa condição de refrigério, de paz, por ter feito a coisa certa, querendo, acima de tudo, seguir o caminho que Jesus nos traçou. Então, essa época do refrigério, pela presença do Senhor nele próprio, isto é, em nós mesmos. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Ou seja, a partir desse refrigério, dessa presença do Senhor nele próprio, a pessoa vai crescendo e vendo, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo. E se você, isso aqui é muito interessante, se realmente já compreendestes a missão do Evangelho, se você já compreendeu a missão, identificarás a estação em que te encontras. Então é muito importante que você se identifique em qual estação que você está. Você não pode nem se achar mais, nem se achar menos. É uma reflexão. Não deve se comparar com ninguém, que isto é fundamental. Em que estação eu me encontro? Eu ainda estou achando que por ir ao centro espírita, vários anos, com 20, 30 anos de centro espírita, isso já me transformou de forma que não preciso fazer mais nada?
Como é que eu me encontro? Em que estação essa da locomotiva, não é? Que é a estação do Evangelho de Jesus, você se encontra. Então, de uma forma bem paciente, bem ponderada, você se coloca, não, eu estou aqui nesta estação. Ainda tenho que trabalhar aqui o orgulho, a inveja, a maledicência. Eu tenho que trabalhar todos esses itens aqui para que eu possa ir para frente. Pronto. E aí começa. Freando a boca, porque Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Então tenhamos muito cuidado. Nós estamos falando daquilo que procede do coração de uma forma rápida, e não aquilo que pessoas maliciosas muitas vezes falam aquilo que o coração não sente. Então são pessoas que não merecem confiança, né? Isso é outra coisa. Então, se coloque, identifique qual é a estação em que você está. E aí estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. A seguinte, o quê? Estação. Então, o trabalho é incessante. E vai de estação em estação, e a verdade maior, a felicidade maior, ela se encontra numa estação bem distante, mas que não é impossível de se alcançar. Mas é preciso que você identifique em que situação se encontra, porque aí você vai estar apto a seguir para a próxima estação. Muito obrigado por ter me ouvido. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, estudando com você, e até porque eu estou sendo o principal beneficiário desse estudo, que estou estudando junto com você cada capítulo de uma forma bem precisa, para que depois a gente possa aqui conversar, trocar esses conhecimentos, para que esses conhecimentos assim alojados no nosso cérebro possam descer para o coração e transformar no amor que Jesus nos ensinou. Um grande abraço e até mais ver. Muito obrigado.